Bom dia, ser igreja. Bom dia. Quantos estão felizes de estar nessa manhã na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estar nessa manhã na casa do Senhor? Aleluia. É uma alegria imensa poder compartilhar a respeito da palavra do Senhor. E eu falo que ultimamente eu tenho pregado em alguns outros ministérios e nenhuma outra igreja dá um friozinho na barriga tão grande quanto pregar na nossa casa, sabia? O pessoal fala, eu falo que quando eu vou pregar fora, a gente está pregando, a gente não conhece ninguém. E a gente vai, faz, vai embora e acabou. Agora aqui a gente tem uma responsabilidade, que aqui é a vida de cada um de vocês, nossos irmãos, no qual amamos muito. Quero dizer que sou muito grato pela vida de cada um de vocês e dizer que é uma honra fazer parte da família Ser Igreja, pastor Rafa, pastora Bruna, todos os irmãos e membros aqui. Realmente é uma honra imensa poder frequentar a mesma igreja e, mais do que isso, poder compartilhar a respeito da palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos estar iniciando a série, que é a série A Última Onda. E para essa manhã o Espírito Santo colocou no meu coração para falar a respeito do Espírito Santo. Vamos estar falando a respeito do Espírito Santo, da criação ao selo do Espírito em nós. Quantos aqui já ouviram e já conhecem a respeito do Espírito Santo? Todo mundo conhece o Espírito Santo. E eu creio que temos várias pessoas nascidas de novo aqui, mas existem algumas partes que nós precisamos nos atentar. E essa manhã nós vamos ver como funciona um pouco da parte técnica ali a respeito do Espírito, para que você entenda um pouco quem você é em Cristo Jesus hoje, quem o Espírito Santo é na sua vida, como ele se manifesta na sua vida e por que certas coisas às vezes acontecem. E eu vou começar o texto com a primeira menção a respeito do Espírito Santo. Em Gênesis 1:2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito do Senhor pairava sobre a superfície das águas. Essa é a primeira menção na Bíblia a respeito do Espírito Santo. Quer dizer então que o Espírito Santo surgiu nesse momento? Sim ou não? Não, pelo contrário, o Espírito Santo, ele sempre esteve, assim como Jesus e assim como Deus Pai. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são espíritos, e eles são um só. Então, toda vez que nós falamos a respeito do Pai, nós falamos a respeito do Filho. Toda vez que nós falamos a respeito do Filho, nós falamos a respeito do Espírito. Só que apesar de serem cada um tem uma característica muito importante. E o termo Trindade é algo que é muito complexo de ser entendido e explicado, e muitas pessoas às vezes não conseguem entender, mas é como se fossem três pessoas sendo uma só. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então todas as virtudes, que nós temos em Deus e em Jesus, nós encontramos também no Espírito Santo de Deus, amém? Na criação, em Gênesis 1:26 e 27, o Espírito Santo, Deus diz: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, para que sejam semelhantes a nós. Essa frase está no plural ou no singular? No plural. Então se trata de mais de uma pessoa. Então Deus está falando, façamos nós. Quem é esse façamos nós? Jesus e o Espírito Santo. Eles estavam na criação e eles então decidem fazer um ser com a mesma imagem e semelhança da Trindade de Deus. E esse ser é o ser humano que foi feito. Isso quer dizer então que Deus tem um corpo físico e nos fez fisicamente iguais a Ele? Deus nos fez iguais a Ele em imagem e semelhança em Espírito. Então, nós fomos criados com um Espírito, imagem e semelhança do próprio Deus. E eles governarão os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, dos pequenos animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos
a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. E assim como Deus é uma trindade, existem 3 de nós dentro de nós também. Existe o Espírito, o corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você está vendo do teu lado é o corpo. E existe a alma. A alma é a psique, a mente, que vem através das emoções, que são geradas através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Quando você junta esses 5 sentidos, você gera emoções e sentimentos dentro de vocês. Por exemplo, alguém consegue ver uma música? Você não consegue ver uma música. Agora, você consegue se emocionar a partir de algo que você não vê? É muito possível. Quem aqui já não se emocionou com uma música? Tem um meme muito engraçado que eu vi, que meu irmão mandou para mim, que fala que existem pessoas que são completamente movidas por música. E esse sou eu, que está tocando na playlist uma música bem triste. E a pessoa está lá chorando, emotiva, e de repente começa uma música bem animada, alegre, logo no segundo seguinte a pessoa está dançando e feliz. Esse sou mais ou menos eu sou bem movido a partir do ritmo que está tocando as músicas. E isso é a nossa alma, que é movida a partir daquilo que nós adquirimos através dos 5 sentidos. Por exemplo, quantas pessoas aqui tomaram um café da manhã, essa manhã, bem reforçado? Quem não tomou café da manhã? Se vocês não tomaram café da manhã, me desculpem, mas nesse exato momento eu vou deixar vocês com fome. Imaginem aquele almoço que daqui 2 horas vocês vão estar esperando, aquela carne fazendo tss, que você vira de um lado, vira do outro e tss. Alguém está vendo alguma carne aqui? Alguém está vendo alguma comida aqui? Mas você consegue sentir o sabor daquilo. Você consegue sentir o cheiro daquilo. E você consegue ter o desejo dentro de você de agora. Puxa, eu preciso comer, Lucas. Acaba logo essa pregação que eu estou ficando com fome. Isso é alma. Então, Deus fez o corpo físico, que alguns cuidam mais, como o nosso pastor, vem aqui, fica aqui, nosso pastor, que vai para a academia todo dia, mantém o shape, esse corpo incrível, e algumas pessoas que estão nesse processo para um dia chegar assim, que não cuidou tanto. Esse é o corpo físico. E o espírito é a nossa conexão com Deus. É aonde nós e Deus somos um. Aonde o Espírito Santo fala através da vida de cada um de nós. É através do Espírito. Só que, Adão e Eva, eles cometeram um pequeno deslize no Jardim do Éden. Gênesis 2, 16 e 17 diz: Mas o Senhor Deus advertiu: Você pode comer livremente de qualquer fruto do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, certamente, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles comeram. E eles comendo, eles fizeram o quê? Morreram. Mas, poxa, eu vi que eles morreram, mas eles continuaram vivos, eles continuaram tendo filhos, eles continuaram vivendo uma vida normal, na nova normalidade, mas eles tiveram uma morte espiritual. Então, o elo que conectava Deus com o homem, a partir do momento em que o fruto foi comido, ele se quebrou. E naquele momento, o ser humano se tornou um ser com corpo, alma e uma terceira natureza se surgiu. Gênesis 3, 6, 7 diz: A mulher ficou convencida e viu que a árvore é bonita e seu fruto parecia saboroso. Ela era movida por Espírito, cheia do Espírito Santo, cheia da verdade de Deus. De repente,
ela ouve pela alma a serpente falando, ela vê que a árvore é bonita pela alma, ela então sente aquele tss da carne, aquele gostinho, e desejou a sabedoria que ela poderia dar. Olhou e falou: nossa, existe algo que eu posso ter que vai além do Espírito em mim. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu para o marido que estava com ela, e ele também comeu. E naquele momento, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por que que os olhos se abriram naquele momento? Porque foi o exato momento onde houve a morte espiritual. Foi no exato momento que eles pararam de olhar um para os outros com os olhos do Espírito e começaram a olhar um para os outros com os olhos do corpo e da alma. E aí, a partir disso, veio o pecado. Esse pecado gerou malícia, gerou vergonha, gerou algo que eles olharam e falaram assim: não, você está pelado, cobre isso aí, cobre isso aí. E Romanos 5,12, apóstolo Paulo diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Então, até aquele momento, não existia pecado. O mundo era perfeito. O mundo era foi feito como era para sempre existir. O pecado trouxe morte. E essa morte se espalhou para Adão e Eva. Sim? Essa morte se espalhou para Adão e Eva? Essa morte se espalhou para toda a humanidade. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Alguém aqui já cometeu algum pecado na sua vida? Acho que é mais fácil dizer alguém que não tenha cometido um pecado algum dia na sua vida, né? Porque eu, infelizmente, ainda continuo cometendo pecados todos os dias da minha vida. Isso por quê? Isso porque o pecado entrou e todos morreram. Então, todas as pessoas, a partir daquele momento, nasceram com o espírito morto. E a partir daquele momento, no lugar do espírito, entrou algo chamado natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Então, o ser humano, quando começou a nascer, ele nascia com corpo, alma e natureza pecaminosa. Alguém se voluntaria para vir aqui? Deixa eu ver. Vai, se você. Cadê o Joãozinho? Joãozinho, vem aqui. Vem aqui, você gosta de se aparecer, vem aqui. Imaginem. Vem aqui. Isso. Imaginem que Joãozinho é Deus. Ó, só imaginação, galera. Sentido hipotético. Imaginando que João é Deus e eu sou a representação humana. Nós fomos criados aqui, para viver aqui o tempo todo juntos, unidos. Mas a partir do momento em que eu comi do fruto e que eu tive aquela natureza pecaminosa, abriu-se um abismo em relação a Deus e o homem. E o homem se tornou inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com natureza de pecado. Deus não compactua com natureza de pecado. Então, por isso, nós tivemos um abismo em relação a Deus e o homem. Mas Deus sentia saudade do homem. Deus queria ter um relacionamento com o homem. Então, ele começa a fazer alianças para que a gente pudesse se aproximar. Mas ainda assim, quando Moisés chega na fenda da rocha e fala assim: Deus, eu quero te ver. Deus fala: não dá, Moisés, sua natureza pecaminosa é grande demais. Mesmo você sendo Moisés, mesmo você tendo tido toda a lei, libertado o povo do Egito, você não é digno de me ver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por uma fendinha de costas e você vai ter um vislumbre pequeno da minha glória. E então ele passa e Moisés só consegue ter um pequeno vislumbre da glória de Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que essa natureza pecaminosa entrou na humanidade, houve um abismo de morte
morte espiritual que separava o homem de Deus. Obrigado, João. Uma salva de palmas para o João, pessoal. E você, quando começa a estudar a respeito de pecado, principalmente quando você vai ver o Novo Testamento, o nosso português, ele é um pouco limitado. A gente prega bastante aqui mostrando o sentido original das palavras, e existem duas palavras no grego do Novo Testamento que definem pecado. Essas palavras são hamartia e hamartano. Hamartia é a natureza pecaminosa. Então, todas as pessoas, a partir de Adão e Eva, nasceram com a árvore de hamartia. Correto? Amém? Por ter nascido com essa árvore de hamartia, nós cometemos atos pecaminosos, que são atos de hamartano. Imagine o seguinte: quantas pessoas aqui passaram pelo Covid-16? Todos nós, né? Quantas pessoas pegaram o Covid-16? 19. É um pouco... É que faz tempo, a memória já... Eu peguei Covid, já ficou nas sequelas. Covid-19, isso. 19. Tá. A sequela, viu como funcionam as sequelas? Imagine que o Covid, o vírus do Covid, seria a árvore ali dentro da humanidade. E as sequelas seriam os frutos. Tá? Então, toda essa sequela, falta de memória, todas as coisas que aconteceram depois, seriam a consequência de um vírus que nasceu, que esteve dentro de nós. Então, toda a humanidade que nasce, ele nasce com um vírus chamado pecado, hamartia. Todo mundo nasce com hamartia, esse vírus. E por conta desse vírus, nós temos as sequelas de hamartano, as obras de pecado. Então, esse pecado que nós cometemos é por um dia termos tido esse vírus dentro de nós. Só que o Espírito Santo não queria que nós ficássemos assim. Não queria que o homem ficasse com esse abismo entre Deus e o homem. E não queria que nós tivéssemos esse vírus mais dentro da gente. Por conta disso, ele começou a usar profetas, reis e sacerdotes para profetizar e mostrar que um dia seria possível a gente tirar esse vírus da gente e ter novamente o nosso espírito ressuscitado. Joel 2, 28, 29 diz: Então, depois de fazer essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. E naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre servos e servas. Isso quer dizer que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, usava e depois ia embora. Só que as pessoas comuns, como eu, como você, não tínhamos o prazer e o privilégio de sentir e ter o Espírito Santo dentro de nós. Ele era exclusivo para reis, profetas e sacerdotes. Então, o profeta Joel, quando ele profetiza isso, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele vai e profetiza que um dia o Espírito Santo não iria fazer só uma visita técnica ali para falar aquilo e depois voltaria, mas queria fazer morada para sempre, e que estaria sempre dentro de nós. E várias pessoas do Antigo Testamento ansiaram isso. O próprio rei Davi, ele ansiava ter o Espírito Santo fazendo morada dentro dele. E imagina que eles literalmente invejariam nós, hoje, no estado atual, dando um spoiler do que vai acontecer, por ter o Espírito Santo dentro de nós. Só que, para ter o Espírito Santo dentro de nós, existe uma pequena condição. E Jesus, ele fala a respeito dessa pequena condição
com um sábio fariseu chamado Nicodemos. Para quem ainda não teve filho e está em dúvida de qual nome dá para o filho, Nicodemos, um nome bem bonito, ali vai ficar fora da moda atual. João 3, 1, 6 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era líder religioso entre os judeus. Então era uma pessoa que tinha o conhecimento a respeito de toda a Torá, tinha o conhecimento do Talmud, que são os restantes dos livros da Bíblia, os livros profetas, os profetas maiores e menores, e ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então, Nicodemos, ele reconhece que Jesus veio de Deus, não por conta da essência do Espírito, não por conta dele reconhecer que era Deus, mas através de atos e obras. E então ele fala, e Jesus responde: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E isso dá um bug na cabeça de Nicodemos, porque ele não perguntou isso, ele não estava falando sobre isso, ele queria saber a respeito das obras de Jesus, ele queria saber a respeito do que Jesus realizava. Nossa, que menininho bonitinho, meu Deus do céu. Não, desculpa, pessoal. É que esse zoinho olhando para mim, tudo bom? Não resisti. E ele queria que Jesus explicasse por que ele fez, por que ele estava fazendo aqueles milagres e tudo mais. Mas Jesus fala: você precisa nascer de novo. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, algum pastor, algum líder religioso chegando para você falando: não, você precisa nascer de novo. E se você não tem um conhecimento bíblico básico, você vai ter a resposta de Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus então respondeu: eu lhe digo a verdade, que ninguém pode entrar no reino sem nascer da água e do Espírito. Ninguém. Ah, então quer dizer que todo mundo é filho de Deus? Infelizmente, não. Todo mundo por criação é inimigo de Deus. Agora, você só pode acessar o reino de Deus quando você nascer de novo, da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Então, a vida espiritual só pode ser gerada através do Espírito Santo. E como eu faço para gerar essa vida espiritual dentro de mim? Lucas, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Eu preciso fazer um jejum de Daniel de 40 dias? Não. Eu preciso ficar de joelho sobre o milho e fazer vários sacrifícios e penitências? Não. A única coisa que você precisa fazer para nascer de novo é crer que Jesus Cristo nasceu, viveu uma vida sem a natureza de hamartia e sem cometer obras de hamartano, sem aquele vírus, e que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Quando você crê nisso, você é salvo. E o Espírito Santo começa a fazer morada dentro de você. É só isso? É só isso. Mas não tem nenhum sacrifício, não tem algo que eu preciso pagar. Não, a única coisa que você precisa fazer é ter um coração sincero. E esse pode ser o ponto difícil. Porque muitas pessoas estão dentro de um movimento religioso
estão dentro de uma rotina religiosa por conveniência, por a culpa, por qualquer sentimento que for, vaidade, status, mas pode não crer em Cristo Jesus em seu coração de fato, com um coração sincero. E essa pessoa então não é nascida de novo. Então, Lucas, você quer me dizer que existem pessoas dentro da igreja que não são nascidas de novo? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E é isso que vai acontecer com as pessoas que não são nascidas de novo. Uma hora ou outra elas vão se desviar. Aí você olha e fala, nossa, alguém já viu uma pessoa que passou tanto tempo na igreja, que trabalhou na igreja, que fez parte do ministério e de repente, do dia para a noite ela se desviou e virou a pessoa mais rebelde do universo. Alguém já viu alguém assim? Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não teve o selo do Espírito Santo dentro dela. Ela foi convencida do Evangelho. Porque eu posso te convencer a respeito de uma verdade. Eu convenci vocês que comer depois daqui é algo bom. E que vocês têm que ficar com fome, que vocês vão comer daqui a pouco, que isso é algo bom. Isso é um convencimento. Isso mexe com a alma de vocês. Então, existem pessoas que são convencidas na alma, mas não têm o Espírito ressurreto dentro delas. A partir do momento em que a pessoa nasce de novo, aquela árvore de natureza pecaminosa, ela sai, e o Espírito Santo começa a fazer morada, nascendo de novo o Espírito dentro de nós. Então, hoje, todos que creem em Cristo Jesus, todos que creem a respeito do Evangelho, todas as pessoas que são nascidas de novo, e eu creio que são vocês aqui, amém? Vocês são hoje Espírito, imagem e semelhança de Deus, assim como na criação, que tem um corpo e tem uma alma, e olha só o que tem ali nos cantos, Ramartano. Mas que desgraça! Que desgraça, saiu aquela árvore de Ramartia, mas esse tal de Ramartano está aqui ainda. É por isso que, mesmo nós, nascidos de novo, santos, justos, irrepreensíveis pelo sangue do Cordeiro, nós cometemos atos pecaminosos. Porque a partir do momento que nossa conversão foi genuína, nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo selado em nós, e Ramartia não faz mais parte da gente. Mas esse corpinho aqui, esse corpo, ele foi contaminado pelo vírus original. Nós temos as sequelas. São sequelas de algo que esteve dentro de nós antes de Cristo Jesus. É por isso que mesmo nós, cheios do Espírito Santo, é por isso que nós, vivendo uma vida diária com Deus, fazendo nossa devocional, vindo na igreja, amando o próximo, ainda nós temos esses deslizes, porque são sequelas de algo que nasceu em nós, que foi herdado por culpa de Adão e Eva. Que beleza, né? Mas diferente de quem tinha a Ramartia, nós temos o Espírito Santo hoje em nós, que pode nos guiar, que pode nos conduzir e que pode nos ajudar a dizer não às obras de Ramartano. O fruto, ele vai continuar nesse corpo enquanto você estiver respirando por esse corpo. É por isso que esse corpo aqui precisa morrer. É por isso que nós somos seres imortais no espírito e na alma, mas esse corpo precisa padecer para que no céu nós tenhamos um novo corpo. E nesse corpo, sim, não vai mais haver doença, não vai haver mais tristeza, não vai mais haver morte, não vai mais haver sofrimento, tudo mais, porque nesse novo corpo nós estaremos sem as obras de Ramartano, só corpo, alma e espírito. Jesus Cristo, então, morre e ressuscita. E ele então chega para os discípulos e fala: meu povo, eu vou voltar para o céu. Eu vou voltar para o céu, já cumpri o que eu tinha que fazer aqui,
E eu imagino os discípulos falando: Jesus, meu Deus, literalmente, meu Deus, se com você aqui já está difícil, se com você aqui a gente já pisa na bola e erra, imagina sem você, o que vai ser de nós? A gente viveu 3 anos e meio junto com você, e esses 3 anos e meio a gente vivendo junto com você, a gente pisou na bola de todas as formas possíveis, e tivemos todos os problemas possíveis, e o Senhor foi a nosso recanto, a nossa solução. Sim, o Senhor vai ficar cada vez mais difícil, mas Jesus então promete: eu vou, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. E 50 dias após Jesus subir aos céus, Atos 2, 1, 4 diz: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um forte vendaval, e então apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe dava essa capacidade. Atos 2, 16, 18. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Opa, então no dia de Pentecostes se cumpriu o descrito em Joel. Então cuidado às vezes com o que você anda cantando. Vem fazer o que nenhum homem fez, ele já fez. Vem fazer o que a história nunca viu, ele já fez. Vem fazer o descrito em Joel, já foi cumprido em Atos 2. E hoje o Espírito Santo não vem mais de fora para dentro, mas ele se manifesta de dentro para fora, porque diferente da antiga aliança, em que o Espírito Santo morava dentro do templo, no local santíssimo, na nova aliança ele escolheu morar não num templo, mas ele escolheu morar dentro de você. Dentro de você. Nos últimos dias, Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Repita comigo: e esse dia é hoje. Filhos, filhas, profetizem. Jovens, tenham visões. Velhos, sonhem. Igreja, viva cheia do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito veio para fazer morada em nós, não 10%, não 20%, mas ele veio de maneira completa. Hoje nós não temos um pinguinho da glória do Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo inteiro de Deus fazendo morada dentro de você. E você então pode olhar e falar assim: Lucas, mas eu não sinto o Espírito Santo dentro de mim. O que você precisa fazer é nascer de novo. E se você olhar e falar assim: mas então eu já senti o Espírito Santo de mim, mas eu tenho dificuldade em ouvir o Espírito Santo dentro de mim, sincroniza na frequência do Espírito. Às vezes nós estamos na frequência da alma, 100% sincronizados, e nós precisamos diminuir um pouco a frequência da alma e aumentar mais a frequência do Espírito. Lucas, como faço eu para aumentar a frequência do Espírito Santo em nós? Abra o coração, seja sincero diante de Deus, fale assim: Espírito Santo, o Senhor conhece as minhas limitações melhor do que ninguém, o Senhor conhece quem eu sou melhor do que ninguém, o Senhor sabe que pela minha capacidade humana eu seria a pessoa menos digna, mas Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, me usa, Espírito Santo, me conduza. E para Deus, hoje nós somos assim.
nos olhos espirituais, nós temos o selo do Espírito Santo entranhado em nossas entranhas e nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que você é santo, é por isso que você é justo, é por isso que você é perdoado, é por isso que você é justificado, é por isso que você é rei e sacerdote. Não é por conta das suas obras de hamartano, que já foram pagas na cruz, mas é por conta do sangue que te cobre e o Espírito Santo que está selado dentro de você. Quando Deus te vê, Ele não te vê mais o Lucas pecador, Ele não te vê mais o Diego pecador, o Rafael pecador, Ele te vê o Rafael, o Lucas, o André, selados pelo sangue do Cordeiro e lavados pelo sangue. Efésios 1, 13 e 14. Apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: e agora vocês também ouviram a verdade. Vocês ouviram a verdade? Amém? A boa notícia da salvação. Isso foi muito bom, não foi? A boa notícia da salvação. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito. O que é um selo? É literalmente uma marca que não pode ser desfeita. Uma vez selado, selado para sempre. Selado para sempre. Dando-lhes o Espírito que havia prometido. E esse selo, esse Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, é a sua garantia da sua herança. É a garantia de que você é salvo. É a garantia que o céu pertence a você. É a garantia que nós estamos aqui só para fazer com que outras pessoas nasçam de novo também. Para que outras pessoas possam receber o Espírito Santo dentro delas e fazer parte do reino de Deus também. Esse é o nosso motivo de viver. Então, e agora vocês também ouviram a verdade, as boas notícias de salvação. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito, dando-lhes o Espírito que havia sido prometido lá a Joel, aquela promessa. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus te resgatará como sua propriedade única e exclusiva. Repita comigo: eu sou propriedade de Deus. E o Espírito Santo é a garantia que vive dentro de mim. Para louvor de sua glória. O Espírito é a nossa garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Então, hoje, não se mova mais com uma mentalidade de pecador sendo conduzido pelo pecado com alma e corpo, mas viva uma vida, infelizmente, às vezes tendo um frutinho ou outro no dia a dia, mas sabendo que nós temos o Espírito Santo e que somos santos nele, e que, mais importante do que tudo isso, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Obrigado a todos.